Você vai ficar surpreso com o que esta música está a dizer. É de fato aterrador. A mensagem desta música, do ano de 1992, do grupo Black Sabbath, e o título da música é Computer God, ou seja, Deus Computador. E nós vamos estar aqui a acompanhar o que diz esta música. Vamos ler juntos e ver que de fato é aterrador. Como nós podemos ver aqui, Black Sabbath é o nome do grupo e o título da música é Computer God, Deus Computador. Aqui diz o seguinte: esperando pela revolução. Eu apresento aqui o videoclipe, mas sem som, obviamente, por causa dos direitos autorais. Bom, mas continuando aqui a leitura. Esperando pela revolução. Nova visão clara, genocídio. Computadorize Deus é a nova religião. Programe o cérebro, não o batimento cardíaco. Em primeira instância, nós vemos computadorize Deus é a nova religião. E de fato, hoje em dia, a tecnologia tem sido religiosizada, se posso assim dizer. E portanto, aqui diz, programe o cérebro e não o batimento cardíaco. Avante todos vocês, soldados de cristal. Toque o amanhã, energize. Sonhos digitais e você é a próxima correção. O que chama a atenção aqui é exatamente este ponto. Sonhos digitais e você é a próxima correção. Antes de eu mencionar, antes de eu comentar este ponto em específico, nós precisamos saber uma coisa. Muitas das vezes achamos que as músicas que fazem sucesso mundialmente, elas foram feitas para te entreter. Sim, até certo ponto. Mas existe uma mensagem oculta por detrás. E de fato, quem canta essas músicas não canta apenas por uma mera inspiração. Existe um lado oculto. E portanto, aqui diz de sonhos digitais. 1992, a tecnologia não estava tal como está nos dias atuais. E quando ele fala em termos de sonhos digitais, obviamente está a falar sobre uma realidade computadorizada em que as pessoas desejam muito mais o digital do que aquilo que é real. Hoje em dia os likes tornaram-se muito mais importantes do que a própria vida, a ponto de pessoas morrerem por causa de uma foto, de formas a que tenha mais visualizações e mais likes. Sonhos digitais. E você é a próxima correção. Ou seja, eles precisam te corrigir da mesma forma como têm corrigido os computadores ou os dispositivos de uma forma geral. O homem é um erro, então vamos consertar isto. Vejam que isto é uma mensagem diretamente para Deus. Dizer que nós vamos consertar o erro numa forma de dizer que Deus cometeu, já que o homem é o erro e nós temos que consertar. Porém, nesta mensagem, neste trecho também tem uma mensagem. Já que os senhores do mundo dizem que tem que se reduzir a população, portanto, aí está. Já que o homem é um erro, então tem que se começar a reduzir a população. Dê uma olhada em seu próprio reflexo. Bem diante dos seus olhos, ele se transforma em aço. Existe outro lado dos céus. Por aqui, para o paraíso técnico. Meus irmãos, quando eles falam que existe um outro lado dos céus, existe o paraíso técnico. Existe o paraíso digital. Meus amados irmãos, hoje em dia a tecnologia faz promessas de vida eterna. Faz promessas de que o homem já pode viver para sempre. A tecnologia é que faz esse tipo de promessas. Portanto, eles falam que existe um outro lado do paraíso. E o paraíso é o paraíso digital. É o paraíso técnico, como eles aí referem-se. E aqui eles continuam a dizer, encontre-o do outro lado. Quando as paredes caem, o amor é um prazer automático. Realidade virtual, ódio terminal é um cálculo. Realidade virtual, este termo não estava tão popularizado em 1992. Hoje em dia fala-se sobre os óculos de realidade virtual, mas há 30 anos atrás ainda não estava popularizado.
E eu creio que ainda não havia os óculos de realidade virtual. Talvez para um círculo restrito, mas para o público ainda não havia isso. E eles já falam sobre isso, sobre a realidade virtual. E eles dizem, ódio terminal é um cálculo, realidade virtual. E hoje em dia nós convivemos com a questão da realidade virtual e a realidade aumentada. Diz, envie a criança para a conexão. Essa parte chama muita atenção, porque eles dizem aí, envie a criança para quê? Para a conexão. Dê um telefone à criança. Ou seja, você deve já integrar a criança para este mundo obscuro das virtualidades demoníacas. Então é por isso que eles dizem, envie a criança para a conexão. E de fato, nós estamos a viver num tempo em que as crianças estão de tal maneira conectadas, meus irmãos, que é como uma droga que elas estão a ingerir. Dê uma olhada aos brinquedos ao seu redor, bem diante dos seus olhos. Os brinquedos são reais. Existe outro lado dos céus. Ele repete aqui. Por aqui para o paraíso técnico, encontro do outro lado. Quando as paredes caem, confissões da meia-noite. E atenção, quando ele fala aqui sobre as paredes caírem, prestemos atenção que ele não está a falar literalmente sobre paredes. Ele está a falar sobre barreiras entre dimensões que caem. Ou seja, quando as dimensões se fundem. Portanto, ele diz, quando as paredes caem. E atenção que as paredes já estão a cair. As dimensões, a dimensão física e a dimensão espiritual estão-se a fundir. Os demônios materializados já vagueiam por ruas, muitas das vezes transfigurados em seres humanos. Atenção que a Bíblia diz que Satanás transfigura-se em anjo de luz e os seus demônios como ministros de justiça. E Satanás pode perfeitamente, tantos demônios podem se materializar em pessoas. E portanto, as paredes estão a ser quebradas, as paredes estão a cair. E este limite, esta divisão entre as dimensões está a ser de facto quebrada. E aqui fala confissões da meia-noite. Confissões da meia-noite. Nunca cure a alma. O que você acredita é fantasia. Seu passado é seu futuro. O que você acredita é uma matrix. É fantasia. Você acredita, por exemplo, que os governantes são colocados no poder por intermédio dos teus votos, quando na verdade existe uma elite que determina quem fica e quem sai. E portanto, aquilo que rodeia o mundo é uma mentira. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Seu passado é seu futuro. E isto é muito importante porque a grande questão que muita gente se esquece é que aquilo que você fez outrora sempre tem repercussão no futuro. O inferno ou vida eterna do futuro de alguém é determinado pelo agora e por aquilo que você fez no passado. Obviamente que existe o arrependimento para corrigir aquilo que foi feito anteriormente, mas enquanto não for corrigido, o seu futuro é determinado por aquilo que você já fez e por aquilo que você tem feito. Deixando para trás, perdido no tempo, você vai se render. Esperando pela revolução, programe o cérebro. E atenção, quando fala sobre esperando pela revolução, que revolução é esta? Atenção que a música é Deus computadorizado, ou Deus computador, ou Deus computador. E portanto, amados irmãos, nós chegamos no tempo da inteligência artificial. E fala-se sobre a implementação da inteligência artificial geral. Amados irmãos, está-se a falar apenas em termos diferentes, mas da mesma coisa. Está-se a falar do anticristo. Quando fala sobre inteligência artificial geral, está-se a falar do anticristo. Eu pergunto uma coisa. O que é que vocês acham dos Estados Unidos implementar 500 bilhões de dólares num projeto relacionado com inteligência artificial? Tanto dinheiro para um projeto de inteligência artificial. Falando sobre a questão da inteligência artificial geral. Olha o outro projeto que foi implementado tanto dinheiro assim, 500 bilhões de dólares. Meus amados irmãos, as condições para a entrada do anticristo estão a ser preparadas. E esta música já fala sobre isto. Programe o seu cérebro, não o batimento cardíaco.
E, aliás, os cérebros já estão programados. Livra-nos do mal. Negue-nos a nossa fé. Essa parte chama minha atenção. Negue-nos a nossa fé. Para nós vermos que não é meramente uma música para dançar, para apreciar. Não. Eles estão a passar uma mensagem. Negue-nos a nossa fé. E diz mais. Corações robóticos sangram veneno. Corações robóticos sangram veneno. Atualmente, nós estamos a ver a robotização da humanidade. E quando eu falo da robotização, não é a robotização tal como nós aprendemos. A robotização da qual eu faço menção aqui é uma robotização numa forma de dizer a endemonização. A endemonização da humanidade. E, portanto, aí falar sobre corações robóticos. Na verdade, o sentimento humano está a desaparecer. O sentimento entre um homem para com os outros, o amor, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos o amor esfriaria. E isso já começou a acontecer e de forma massiva. Sobre o mundo que povoamos, existência virtual com uma mente sobre-humana. Existência virtual. Existência virtual. Se você pesquisar, você vai dar-se conta de pessoas que casaram-se com desenhos animados, com personagens virtuais. Então, existência virtual. E como se não bastasse, isso também mostra que muita gente está a viver virtualmente, mas não realmente. A virtualidade tornou-se mais importante do que o mundo real. Com uma mente sobre-humana, a criação definitiva destruidor da humanidade. A criação definitiva destruidor da humanidade. Amados irmãos, tenham a certeza de uma coisa. Está-se a falar sobre a inteligência artificial. Já que está-se a falar aí sobre o Deus computadorizado, está-se a falar sobre a inteligência artificial, e aí eles dizem a criação definitiva, a última criação, a última tecnologia, onde os Estados Unidos põem 500 bilhões de dólares para esta criação definitiva, que é a destruidora da humanidade. E diz mais, fim da nossa juventude, pois não computamos. Fim da humanidade, fim da nossa juventude. E aqui termina a letra da música Deus computadorizado, ou Computer God, do Black Sabbath. E vejamos que o nome deste grupo é exatamente Sábado Negro, Black Sabbath. E o sábado nós sabemos biblicamente que é o dia de descanso. Porém, existiu o dia de descanso físico, não é segundo a lei, mas também do descanso espiritual, o sábado. Mas eles falam sobre um sábado negro, um descanso negro, um descanso sombrio. É o termo correto, um descanso sombrio. Amados irmãos, eles estão a falar do anticristo. E meus queridos irmãos, se esses cantores estão a cantar a vinda do anticristo com mensagens subliminares, mensagens que a elite demoníaca entende perfeitamente, é a razão pela qual essas são as músicas que, numa forma de dizer, lhes traz esperança, a esperança à moda deles, vamos assim dizer, porque eles estão à espera da destruição, estão à espera do destruidor, enquanto nós temos a nossa esperança celestial. Amados irmãos, eu sempre tenho dito que há necessidade da preparação espiritual, conversão verdadeira, entregar a vida ao Senhor Jesus, porque a única solução é mesmo o Senhor Jesus. Então, vou pedir o habitual, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo. Despeço-me aqui, Fernando Capango. Até ao próximo vídeo.